Boa noite a todos. Gostaria de começar dizendo que desde pequena sempre soube que era diferente dos outros. Na minha família, ninguém tem dons sobrenaturais, nem meus 5 irmãos, nem todos os primos que eu tinha. Apenas eu fui a exceção. Minha mãe percebeu que desde muito pequena eu me comportava de forma diferente das outras crianças. Às vezes me via conversando como se estivesse falando com alguém quando, à primeira vista, estava sozinha. E isso a assustava, ainda mais porque ela era uma mulher muito católica e pensava que eu tinha algo ruim. Quando me via interagindo com o nada, ela se aproximava e me dizia para ir brincar com meus irmãos. Eu respondia que estava brincando com algum amigo ou amiga, mas ela apenas puxava meu braço e pedia que eu a obedecesse. Conforme fui crescendo, percebi que ela tinha medo de mim e medo do que eu via. Meu nome é Rita e esta é minha história. À medida que crescia, minha conexão com o inexplicável se fortalecia. Os sussurros de vozes que não eram ouvidas pelos outros e as sombras que eu percebia com o canto do olho se tornaram mais comuns. Apesar das tentativas de minha mãe de ignorar ou reprimir minhas experiências, ela não podia negar a verdade que se revelava diante de seus olhos. Minha infância foi marcada pelo isolamento e pelo medo. Meus irmãos e primos me evitavam, com medo do que eu podia ver ou sentir. Eu, apesar de ser uma criança pequena, sabia que não era má. Mas todas as coisas que me diziam na família e na escola me faziam sentir muito mal e também começaram a me incutir a ideia de que eu era filha do diabo. Com o tempo, tentei esconder minhas habilidades, guardar em segredo o que via e percebia. No entanto, isso não melhorou minha situação, já que todos na cidade diziam que eu era filha do diabo e me temiam. Não vou negar que suas palavras me doíam, mas também tinha curiosidade se eu realmente era tão diferente deles. Quando fiz 18 anos, tive uma discussão muito forte com minha mãe. Ela me disse que não poderia mais voltar à escola, que era hora de ajudar em casa e também de encontrar um namorado para me casar. Mas eu não queria, ou melhor, via isso como muito complicado porque todos os rapazes tinham medo de mim. Além disso, tinha medo de acabar como minha mãe, submissa a um casamento sem amor, onde o trabalho e os maus tratos eram o pão de cada dia. Lembro-me de como meu pai maltratava minha mãe, como a humilhava e menosprezava continuamente. Então não queria repetir seu destino, ansiava por algo mais, não sabia o que era, mas sentia que meu caminho não era aquele. Abandonei a escola e comecei a trabalhar no mercado da cidade. Lá, vendia frutas e verduras em um negócio de um conhecido de meu pai. Eu era muito ativa, então chamava os clientes para se aproximarem e oferecia meus produtos. No entanto, os moradores do local não se animavam a me comprar com frequência, mas apesar disso, às vezes minhas vendas eram muito boas para os turistas ou pessoas que não me conheciam. No entanto, uma noite tudo mudou. Antes de dormir, fiz um pedido. Disse em voz alta que queria vender muito no dia seguinte, que o negócio tivesse muitos clientes e que vendesse quase todos os cestos de madeira que continham as frutas, que se alguém me ouvisse, que se manifestasse, porque eu queria ser especial. Ao acordar no dia seguinte, me preparei para enfrentar mais um dia no mercado. No entanto, desde o momento em que abri a barraca, soube que algo estava prestes a acontecer. Os clientes pareciam fluir em minha direção de maneira quase mágica, como se fossem atraídos por uma força invisível. Minhas frutas e verduras foram vendidas rapidamente e logo me vi vendendo mais do que jamais imaginei na vida. Os cestos de madeira que costumavam ficar cheios até o final do dia agora estavam quase vazios, e isso era apenas meio-dia.
Naquele momento, uma sensação de admiração e gratidão me invadiu. Eu havia feito um pedido simples, quase ingênuo, mas havia sido ouvida e respondida de uma maneira maravilhosa. Eu me sentia especial, sentia como se tivesse despertado algo dentro de mim que havia estado adormecido por muito tempo. Naquela mesma noite, quando me deitei para descansar, antes de adormecer, pedi exatamente a mesma coisa. Disse que, seja lá quem estivesse me ouvindo, queria vender ainda mais. No dia seguinte, porém, pedi outra coisa. Disse que queria que minha mãe me tratasse com doçura, porque ela me temia e, consequentemente, me tratava de forma rude e grosseira. Depois de pedir fervorosamente, fechei os olhos e entrei em um sono profundo. No outro dia, cheguei ao mercado e abri a barraca. A magia se manifestou novamente, os clientes chegavam e meus produtos pareciam vender-se quase sem esforço. Até mesmo os vendedores de outras barracas notaram a mudança tão drástica. A garota que trabalhava comigo no local me disse que o dia anterior e aquele dia haviam sido bons demais para serem verdade, que os outros comerciantes ficavam com seus produtos e que nós os vendíamos sem esforço. Embora isso fosse surpreendente, o que realmente me surpreendeu foi a mudança na atitude de minha mãe. Quando voltei para casa no final do dia, em vez de encontrá-la fria e distante como de costume, fui recebida com um sorriso caloroso e fui informada de que ela havia preparado minha comida favorita. Ela até mesmo deu um tapinha no meu ombro, algo muito incomum, e depois pediu para eu lavar as mãos para que a comida não esfriasse. Aquela refeição ficou gravada na minha memória. Nunca vou esquecer, pois foi a única vez que senti que minha mãe me amava e não me via como um monstro da natureza. Cerca de 2 semanas depois, uma mulher vestida de branco, com a cabeça coberta por um turbante da mesma cor e muitos colares no pescoço, apareceu no mercado. Ela comprou alguns vegetais e me contou que havia acabado de se mudar para a cidade. Apesar de ter nascido lá, ela se mudou para outro estado por causa do marido, mas ele faleceu e ela decidiu retornar depois de 20 anos. Enquanto conversava comigo, senti uma leve dor no estômago, algo inexplicável. Ela percebeu e me disse que, assim como eu, ela também tinha dons especiais, que curava as pessoas e tinha alguns seres espirituais que a ajudavam, e que ela via em mim o mesmo poder. No entanto, ela notou que eu estava acompanhada por uma sombra grande e escura e me alertou para ter cuidado, pois, segundo esses seres, eles te dão tudo o que você pede, mas no final eles cobram muito mais do que você pode dar. Fiquei surpresa e até assustada. A mulher me disse que poderia me guiar para desenvolver meus dons, que era o momento de fazer isso, porque ela tinha a sensação de que em breve eu chegaria a um ponto sem retorno. Ela pagou pelas frutas e vegetais e saiu do mercado. Eu não sabia quem era aquela mulher, mas ela me deixou com a sensação de que eu precisava vê-la novamente. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu continuava meu trabalho. À noite, deitei-me para descansar e pensei sobre o que tinha acontecido naquela manhã. Fiquei muito intrigada com o que aquela mulher disse sobre a sombra que me seguia. Então, em minhas orações, pedi para encontrá-la novamente. Minhas preces foram ouvidas, pois no dia seguinte, aquela misteriosa mulher vestida de branco voltou ao mercado. Sua presença me encheu de emoção e curiosidade, me fazendo questionar se nosso encontro tinha sido realmente uma coincidência ou se havia algo mais em jogo. A mulher se aproximou